células que formam tecidos específicos com funções específicas, tá? Apesar de que a gente até falou na aula passada que os quinidários, eles têm aquela estrutura gelatinosa e só tem um sistema nervoso básico, né? Assim como alguns artrópodes e insetos, e só os instinto básico, né? E outra coisa que eu quero que vocês lembrem para a prova e também para a vida, né, gente, para as próximas etapas de ensino de vocês, é que todo animal tem uma reserva de açúcar e faz aquela síntese do glicogênio que eu falei lá para vocês. O que é reserva de açúcar? Nada mais é do que aquele tecido adiposo que a gente tem, as gordurinhas, tá? Que vai se transformar, toda gordura se transforma em açúcar no sangue, tá? Então, quando a gente diz que tem que ser uma dieta restrita de açúcar, a gente também tem que evitar gorduras. Quem é diabético sabe disso. E não adianta só evitar açúcares, mas as gorduras também. Tudo isso vai virar gordura e tudo isso vai dificultar lá na produção, tanto pancreática quanto do fígado, tá? Na filtragem também dos rins, do pâncreas e fígado, tá? E essas funções já são características da maioria dos animais, presente na maioria dos animais, tá? Essas reservas de glicogênio, elas se encontram em dois lugares, tá? Ou é nesse tecido adiposo, ou é na reserva muscular. Muita gente faz aquelas dietas, né, de low carb, por exemplo, ou de dieta cetogênica, que está muito na moda agora. Essas reservas lipídicas, quem faz são os mamíferos, tá? Nós, sendo mamíferos, nós temos essa reserva lipídica. A gente não vai ver em outros animais como os répteis e os anfíbios, ou quinidários, ou poríferos, nós não vamos ver reservas lipídicas. Eles têm sim reserva de açúcar para em momentos de falta de alimento, de menos alimentos, tá? Esses animais terão essa reserva de açúcar, mas reserva lipídica quem faz são os mamíferos. A gente não vê ave gordinha, né? A gente não vê gordura em outros animais. Eles têm toda a mesma estrutura corporal, tá? Mas todos fazem essa síntese do glicogênio e utilizam o açúcar como principal fonte de energia. É como se fosse a gasolina que a gente coloca no carro, a gasolina, o álcool, o, o combustível, nosso combustível é o açúcar. Mas lembrando que o açúcar, até qualquer gordura vira açúcar, tá? Os animais, eles são divididos em dois grandes grupos. Os animais invertebrados e os animais vertebrados. Isso a gente também viu o início lá na aula passada, tá? Quem entrou depois, gente, não esqueçam de colocar o nome lá no chat para depois eu conseguir fazer a chamada, tá? Porque olhando aqui eu não consigo ver todos e fica mais fácil para mim também depois se vocês saírem. Esses animais vertebrados e invertebrados não querem dizer que esses animais têm ossos ou que esses animais não têm ossos. Na verdade, se perguntar em qualquer questão, tanto na nossa prova quanto em questão de vestibular, no Enem, perguntar sobre animais vertebrados ou animais invertebrados, são animais que não possuem estrutura de coluna vertebral, tá? Como que a gente vai lembrar disso? Eu acho bem fácil, né? Mas lembrar que esses animais, por exemplo, os quinidários, os poríferos, eles não têm nenhuma estrutura óssea, né? E muito menos coluna vertebral. Só que tem muita gente que confunde principalmente serpentes e minhoca. Minhoca, um anelídeo, é um animal invertebrado. Ela não possui nenhuma estrutura óssea, nenhuma estrutura cartilaginosa e muito menos uma estrutura, uma coluna vertebral. A serpente, apesar dela não ter braços, não ter pernas, não ter uma estrutura parecida com a nossa, ela é sim um animal vertebrado, ela possui a coluna vertebral, tá? Então isso é importante para vocês lembrarem, porque muita gente confunde a serpente e acaba colocando que é um animal invertebrado, mas ela é vertebrada, tá? Outra coisa que nós falamos também, mas eu vou relembrar agora mais profundo, é que a partir de agora esses seres têm respiração aeróbia, tá?
Nós tínhamos os parasitas, nós tínhamos os fungos, as bactérias, os vírus que tinha respiração anaeróbia. Lembra que eu falei para vocês que tudo que tem A na frente é de negação? Anaeróbia é de não respiração aeróbia, não respiram o ar, não tem nenhum método de respiração mesmo, nem pulmonar, nem cutânea. Aeróbios são animais que possuem respiração pulmonar ou cutânea. Ah, mas o peixe é um animal vertebrado, prof. É um animal e ele respira embaixo d'água. Sim, ele respira embaixo d'água através da guerra. Eles têm um pulmão que eles fazem uma filtragem do oxigênio e conseguem sim levar o oxigênio para as suas células, tá? Apesar de ser lá embaixo da água. A água é rica em oxigênio, é cheia de oxigênio. Lembra que eu falei das nossas algas que faziam a produção de oxigênio? Esses oxigênios que elas produzem também serve para todos os seres vivos aquáticos, tá? É muito importante para esses seres vivos aquáticos, principalmente. Então, quando a gente tem um alto nível de poluição num rio, num lago ou no mar, ou então quando começa a ter muito água-pé, que impossibilita da água entrar, ou começa a ter muito dendrito, né? Muita matéria orgânica em cima dessa água, impede da luz entrar, do sol entrar, impede a fotossíntese da água e aí diminui o oxigênio e esses animais acabam morrendo, tá? Outra coisa é que lembrar que eles têm musculatura. A musculatura já permite a movimentação, já consegue se movimentar. E essa musculatura também, além da musculatura, tem um sistema nervoso, tá? Lembrando, tem sistema nervoso, não é sistema nervoso central. Esses animais agem instintivamente. Eles têm a sensação de fome, necessidade de fome, e esse sistema nervoso leva à reprodução, tá? Não quer dizer que eles tenham alguns animais que têm um sistema nervoso, que não tem o sistema nervoso central, eles não têm tantas atitudes, vamos dizer assim, como a gente. Eles só agem instintivamente para sobrevivência, tá? As formigas, por exemplo, elas não têm o sistema nervoso central, elas agem por instinto. Não existe ainda estudos que digam que as formigas têm sentimentos, por exemplo, tá? Agora, mamíferos, baleias, algumas aves já apresentam sentimentos, já apresentam atitudes desejadas e não instintivas, tá? Isso o sistema nervoso central começa a trazer, porque aí começa a agir além do instinto, tá? Nós temos o hipotálamo, que é o instintivo, e o resto do nosso cérebro age pelas nossas atitudes, tá? Por escolhas. Uma coisa que a gente não falou na aula passada e que é importante vocês lembrarem. O reino animal é dividido por filos, tá? Ele é dividido por filos. São, em média, de 9 filos ao total, tá? Boa noite, que entrou agora. Não esquece de colocar o nome lá para mim no chat. Boa noite. Boa noite. Oi. Oi, boa noite. Quem entrou agora, coloca o nome para mim lá no chat, por favor. Quem entrou agora, só dando um resuminho, estou falando novamente e mais profundamente que agora sobre o reino animal, que a nossa célula será sobre reino animal e vegetal, tá? Então, assim, são 9 filos dos animais que vocês devem lembrar. O que eu quero que vocês lembrem? Que do primeiro até o 9, lá do primeiro, lá quanto mais em cima, mais em primeiro lugar, são os seres mais primitivos, que têm sistema nervoso. Até o 9 são os seres mais derivados, tá? São seres que têm sistema nervoso central, que tem um mecanismo completo, tem atitudes, tá? Não age mais só por instinto, tá? Então, quanto mais perto do 9, tá? For, mais derivado. Quanto mais perto do número do primeiro filo, é mais primitivo. Eles agem primitivamente. Quando a gente fala assim, aquele animal agiu, aquele animal é primitivo.
né? Esse animal está agindo instintamente, tá? Só por instinto. Nós temos muitas atitudes primitivas ainda, mas nós temos essas partes do nosso cérebro que fazem a gente ter um raciocínio lógico, que faz a gente ter saber o que está fazendo, tá? Então, o primeiro filo que eu quero que vocês lembrem, um dos primeiros animais, lembra que eu falei lá? Um dos primeiros animais que eu falei lá na aula passada, que eram os poríferos, tá? O filo porífera, que são as esponjas. São um dos primeiros animais, considerados animais, encontrados no reino no meio aquático, tá? Esses animais, eles existem desde a era primitiva até hoje. Lembrando que as esponjas, elas são feitas basicamente de calcário, elas não têm uma coluna vertebral, apesar de serem feitas de calcário. Elas têm um aparelho filtrador de alimentação, tá? Que são células específicas. Elas não têm sistema nervoso central, tá? O número 2 dos fios animais são os quinidários. Os quinidários são as caravelas, as mãe-d'águas, né? As água-vivas. Tá? São os quinidários. Boa noite, Zé. Pessoal, quem entrou depois, não esquece de botar um nome para mim lá no chat para eu botar na chamada depois. Porque no final da aula eu consigo anotar o nomezinho de vocês. Depois dos quinidários, número 3, esses quinidários são depois esses fios, o fio do plateumintos. Os plateumintos entra a família das tênias, dos vermes, dos vermes achatados, vermes siliciformes. Tá? Plateumintos vocês colocam assim, tênia, quem tá anotando. Vermes achatados. Nós temos essas tênias, nós temos esses vermes que vivem em meio terrestre, que se alimentam de outros animais, que vivem em hortas, a gente encontra embaixo de pedras, em plantas, em decomposição. E nós temos as tênias que vivem no organismo dos seres humanos, tá? Dos seres vivos, desculpa. Também nos seres humanos, mas dos seres vivos. Em quarto lugar dos fios estão os nemateumintos, tá? Que são as lombrigas. Já são animais cilíndricos, tá? São animais um pouco mais complexos. Conforme eles vão se tornando mais derivados, aumenta a complexidade do seu organismo, tá? Em quinto lugar dos filos, nós temos os moluscos, tá? O que são os moluscos? São os caranguejos, as lulas, os polvos, lesmas do mar, lesmas terrestres, caracóis, tatu-bolinha. Sabe tatu de jardim? Aqueles tatus de jardim são moluscos. Em sexto lugar dos filos, a gente encontra os anelídeos. Os anelídeos são as minhocas, tá? Lembrem das minhocas, são os anelídeos. Existem alguns animais que parecem minhocas e não são, tá, gente? Tem cobra cega, não é minhoca, tá? É réptil. Existem anfisbena que parece uma minhoca e é réptil. Minhoca marinha não é minhoca, tá? Não é anelídeo. Em sétimo lugar, nós temos os artrópodes. Os artrópodes são todos os insetos, tá? A abelha, formiga, entra os aracnídeos também, tá? Em oitavo lugar, nós temos os equinodermas, tá? Os equinodermas são as estrelas do mar. Apesar das estrelas do mar tem uma característica bem parecida com os poríferas, que é aquela de crescimento que eu falei para vocês que se a gente tirar um pedacinho cresce novamente, eles não fazem parte do mesmo filo, tá? Os filos são as famílias, certo? Fazem parte da mesma família.
Em nono lugar, depois da estrela do mar, nós encontramos os cordados. Quem são os cordados? Todos os animais que possuem coluna vertebral são cordados. Répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Dentro da família dos mamíferos, nós temos os seres humanos. Vocês me dão um segundinho aqui só para eu resolver uma coisinha. Só um pouquinho. Voltei, desculpa. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Oi, boa noite, Joel. Pessoal que entrou depois, não esqueçam de colocar o nome para mim lá na chamada. No chat para eu colocar na chamada, por favor. Vou ver se hoje eu consigo fazer uma apresentação aqui com vocês. Acho que vai aparecer de novo aquela coisa infinita. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver a outra tela? Sim. Tá. Então aqui, ó, pessoal, eu achei essa imagem aqui, eu quero mostrar para vocês assim, ó. Quando a gente pensa em animais aqui, ó, os vertebrados, ó, nós temos esses aqui, ó, os peixes, os mamíferos, os sapos, os anfíbios, por incrível que pareça, são vertebrados e muita gente acha que não é, mas eles são vertebrados sim, tem a coluna vertebral ali. As aves, tá? O que são animais invertebrados dentro dessas figuras que eu tenho aqui? Os insetos, alguns insetos possuem, algum desses insetos, ai, mas que coisa. Algum desses insetos aqui possuem um exoesqueleto, eles têm uma carapaça, essas carapaças são durinhas, mas eles não têm uma estrutura óssea, tá? Então, assim, os escorpiões, os insetos, os moluscos, tá? O caramujo aqui são os moluscos, minhocas são anelídeos, tá? As lagostas também são invertebrados, tá? São moluscos. Peixes são vertebrados. Tem dois tipos de peixes. Nós temos, só um minutinho. Nós temos peixes. Perdão. Nós temos dois tipos de peixes, tá, gente? A gente tem o peixe ósseo, que tem osso de cálcio, de calcário mesmo. E nós temos os peixes que têm vértebras, são cartilaginosos, desculpa. Tem os peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Ambos são animais vertebrados, mesmo sendo peixes cartilaginosos. Mesmo se eles não tendo uma estrutura óssea de calcário firme como a nossa, tá? Répteis, os tatus, são todos animais vertebrados, tá?
Então, assim, ó, pegando agora, a gente vai destrinchar um pouquinho desses fios, tá? A gente vai lá em cada um deles, começando lá pelo mais primitivo, certo? Mais primitivo qual é? O porífero. Lembre que eu falei para vocês que o corpo era composto por poros, por isso o nome porífero, tá? Esses poros, esse animal ele vive na água e esses poros, eles são os filtradores, passa a água por dentro dele e ele acaba filtrando, recolhendo tudo que for possível nutriente para ele, é assim que ele se alimenta, tá? Esses poríferos, eles ainda não têm tecido verdadeiro, por isso que eles são mais primitivos. Eles não apresentam um sistema nervoso, tá? E eles são considerados mais filtradores. Normalmente, eles são isolados, mas também pode ser encontrado vivendo em colônias, tá? Esses poríferos, eles podem ter a reprodução assexuada e aí pode ser por brotamento ou por fragmentação. O que é o brotamento? Ele literalmente cresce, de repente, uma perninha, um pedaço a mais, e surge um outro ser que pode se deslocar dele e se fixar na Terra. Eles são animais sésseis, eles são animais fixos, tá? Ou eles podem fazer por fragmentação. Se alguém for lá e quebrar ele sem querer, ele pode se tornar dois indivíduos daí. Os nemateumintos e os plateumintos também têm essa possibilidade da gente cortar e virarem por fragmentação dois indivíduos, tá? Já os coanócitos, eles têm, dentro desses poríferos, nós temos os coanócitos, tá? Esses coanócitos, eles são flagelados, eles fazem movimentos circulares, fazendo com que a água venha em movimento mais rápido por dentro desse porífero, possibilitando, então, a alimentação, tá? A absorção desses nutrientes presentes na água, tá? Então, os coanócitos são células especializadas dos poríferos que servem para alimentação, tá? Lembrando dos nossos fios lá, logo depois vem os quinidários, que são aquelas água-vivas, anêmonas, corais, caravelas. Os corais e as anêmonas, normalmente eles são sexys, eles são fixos na superfície, na superfície não, no fundo do oceano, da água, tá? E as águas-vivas e as caravelas, elas têm possibilidade natatória, tá? Elas já apresentam, né, outros tipos de tecido um pouco mais especializado, mas somente eles apresentam somente dois tecidos. A gente diz então que eles são acelomados, porque eles possuem somente a boca e não têm sistema digestório. Então, eles não possuem celoma, eles não possuem o tubo digestório que leva até a parte anal, tá? Então, por isso que eles são acelomados, tá? O nome das células gelatinosas deles se chamam anidócitos, tá? E essas células, elas lá nos tentáculos dessas anêmonas e das caravelas, podem ter a função urticante, que também elas são presentes nos corais e nas anêmonas que não têm essa função, tá? Então, ela pode ter uma função urticante e forma aquela sensação de queimadura. Lembra que eu falei para vocês que essa queimadura ela era básica e por isso que a urina ou o vinagre fazia com que essa sensação aliviasse, né? Como cessasse essa queimadura, tá? Em seguida, eu falei ali para vocês dos plateumintos, né? Eles são conhecidos como vermes e eles apresentam um corpo... Prof, olha só, uma pergunta. O limão, ele ajuda também? Ele é ácido ou ele é básico? Então, ele é ácido, só tem um problema, né? Por exemplo, você tá lá na praia. Normalmente, esse acidente vai correr na praia. Só que se tu botar o limão ali, ele tem a acidez dele em contato com o calor, com a luz solar, ele se torna, causa também outra queimadura. Aí tu vai resolver um problema com outro, tá?
Ah, O entendi. limão não é adequado para esse problema, para essa questão, porque o pH dele é muito ácido, tá? Não é que nem Hum, o vinagre, que nem a urina, ah, entendi. tá? Então Obrigado. o pH dele vai ser mais forte ainda, que vai causar outra queimadura. Tanto que o limão na praia pode causar queimadura até de 3º grau, Ah, tá. Ah, eu tá? já tive esse tipo de queimadura já. De Eu limão. fiquei mais moreninho na mão por causa do limão, É, realmente. foi pouco, mas tem pessoas que causam queimaduras bem graves, assim, Ah, tá? tá. Uhum. Então não tentem o limão na. Não, talvez vai passar a dor, mas aí vai causar outro problema, Ah, tá? ok. Então, voltando aos plateumintos. Lembrem, principalmente agora na nossa prova e também para outros testes, que os plateumintos, eles são conhecidos como vermes achatados, como animais de corpos achatados. E a maioria deles vive como parasitas, tá? Lembra lá das nossas plantas, né? Que eu disse que tem as hospedeiras e as parasitas, né? Nós temos muitos hospedeiros no nosso corpo e os outros animais também têm hospedeiros que vivem em processo de simbiose, que na verdade ajudam o nosso corpo a sobreviver e um corpo encontrou no outro uma chance maior de sobrevivência, tá? O parasita já não. O parasita, ele além de ser um hospedeiro, ele se nutre ou do nutriente daquele corpo, ou ele se nutre do próprio corpo, causando, né, uma doença, causando uma infecção, né? Ah, como a gente tem no caso da teníase, da Taenia solium, que ela vai para o cérebro, ela pode entrar no globo ocular, ela pode causar cistólise, que é uma doença causada por cistos dessas tênias em locais que podem vir a romper, causando uma infecção generalizada, tá? Então, são animais que principalmente parasitam mamíferos, tá? Elas às vezes podem apresentar em algumas aves, uma ave até pode comer esses ovos, mas ele não se desenvolve porque não acha um ambiente adequado. Por quê? Esses animais, eles gostam principalmente de algo que tenha muita glicose, né? Então, como a gente tem aquela reserva e a nossa alimentação é à base de glicose, eu digo a gente, os animais, tá? Como os animais têm aquelas reservas, os mamíferos têm essa reserva, e muitos mamíferos comem coisas que têm glicose, tá? Eles encontraram uma facilidade nessa alimentação, certo? Mas existem alguns plateumintos que vivem, né, livremente, eles vivem livremente no ambiente, tá? Por exemplo, as planárias, essas planárias que a gente encontra lá em hortas, em alguns locais onde tem bastante matéria orgânica em decomposição, tá? E elas não são animais que causam riscos para a gente, só para quem cria minhocário, porque elas se alimentam de minhocas, elas podem ser um problema, tá? E esses animais eles já começam a apresentar gânglios nervosos, tá? Lembra que não é sistema nervoso central, eles têm gânglios nervosos. Eles começam a apresentar algumas funções nervosas em si, tá? Outro animalzinho também que é um plateuminto é o esquistossomo, tá? Lembra que a gente falou, eu falei lá para vocês, dos vermes que causava teníase, né, do verme do gado, o verme do porco. Deixa eu só abrir para eu lembrar direitinho que eu queria mostrar para vocês. E nós tínhamos também um verme que causava a elefantíase, né? Que ela vinha através de um vetor, tá? E vocês já devem ter visto fotos, acho que dificilmente a gente consegue ver aqui. O nome desse verme é Wucheria brancoft, tá? Ela, ela causa no ser humano, principalmente no ser humano, um inchaço, tá? Ele causa um edema grande em alguns locais. Pode ser na perna, algumas pessoas apresentam no rosto, algumas pessoas apresentam. E esses edemas, eles podem causar algumas tromboses, né? Além de ficar esteticamente feio.
E a pessoa sente algumas coceiras de circulação, e quando ela coça, né, quando ela vai num local e ela coça, ela passa para o ambiente, né, essas ovas, e aí pode contaminar outra pessoa. Mas principalmente que ela precisa de um vetor, que é uma mosquinha, tá? Que coloca leva essa verminose do ambiente para outro mamífero, tá? Tem um verme também que não é comum aqui, é um verme mais a gente encontra pessoal lá da Índia, tá? É um verme mais comum lá, que é o verme de fogo, no quando ele está em estágio adulto, já de colocar as suas ovas, a pessoa sente uma queimação no local. E o que as pessoas normalmente fazem? Elas vão lá e botam na água, porque é como se estivesse queimando mesmo e a água alivia. E aí o pessoal normalmente colocava ia lá num rio, uma água corrente, algum lugar, e coloca a perna, coloca o braço onde tem esse verme em contato com a água, ele encontra um ambiente hóspito e ele vai para a água, então, podendo contaminar outra pessoa ou outro animal, tá? Então, é um jeito que ele aprendeu, causando desconforto naquele mamífero. Essa pessoa vai buscar água e ele vai conseguir se proliferar ali. E aí aquela água fica contaminada, tá? A classe C toda também é constituída por parasitas, endoparasitas. O que são endoparasitas? São animais que são parasitas internos, tá? Principalmente no nosso sistema digestório, que é a Taenia solium, tá? E a Taenia saginata, tá? A Taenia solium é aquela do porco, né? Que o pessoal temia bastante, ainda teme, por isso que a gente. E ela é muito presente hoje ainda, por mais. Eu lembro que houve a pergunta ali na aula passada, né? Por mais que esses animais sejam animais de criatório, sejam animais vacinados, sejam animais que recebam toda uma questão alimentar, ainda existem muitos lugares que ainda deixam o porco mais livre, tá? Na alimentação desse animal, pode estar presente sim uma tênia sóleo, esse animal se alimentar, e aí quando não há um cozimento correto da carne do animal, a ingestão dessa carne, então, ela pode levar uma parasitose dessa tênia. Só que essa tênia sólea demora muito tempo para se manifestar, porque ela é um animal bem pequeno, e muitas vezes só vai ser descoberto quando ela causa uma infecção. E por ela se alojar facilmente no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, ela pode sim levar a óbito, tá? Ou paralisia. Aí existem casos de pessoas que já fizeram cirurgia acreditando que era até tumor e era uma tênia sólida cerebral. Mas não é só na carne de porco, tá, gente? Essas tênias sóleo a gente também pode encontrar em vegetais mal lavados, vegetais crus. Por isso que a gente sempre tem que deixar de molho em 15 minutos com uma colher de sopa para cada meio litro de água, uma colher de sopa de alvejante, tá? Ou cloro. Porque as tênias podem sim estar presentes, outros vermes, outras parasitoses também estar presentes nas folhas de vegetais, tá? É importante colocar sempre, ser bem higienizado e sempre quando vai comer uma salada de algum lugar, procurar cuidar a procedência dessa salada, saber se realmente foi higienizado, tá? Muitas vezes, eu sei que a gente tem que comer saudável, mas muitas vezes na rua tem que cuidar da onde vai comer, tá? É muito presente ainda, existe muito, né? Até alguém perguntou na aula passada assim, professora, mas se não vai sumir? Infelizmente não vai sumir, né? Porque cada vez mais, principalmente nessas águas poluentes que a gente tem, cada vez mais a maior propensão de surgimento de parasitoses, tá? Essa é a Taenia solium, eu quero que vocês lembrem disso. Taenia solium são do porco, tá? A Taenia saginata é do boi. A gente encontra também na carne de boi ou nas fezes do boi. O que acontece? O boi come,
vai lá e faz cocô próximo a uma plantação, ou então, assim, a pessoa tem uma plantação e tem uma criação de gado. Lava onde foi o gado foi criado, aquela água escorre para a plantação e junto vai os cistos de tênia, né? As ovas de tênia. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, assim, gente, esses animais, eles têm também uma reprodução sexuada, tá? Forma ovos, tem o macho, a fêmea e vai, através dos ovos, que vai nascer outros indivíduos, tá? Depois nós temos, né? Já falamos dos quinidários, já falamos dos plateumintos, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa que foi para vocês. Os plateumintos, nós temos depois os nemateumintos, tá? Os nemateumintos, eles são animais que podem também viver tanto na terra quanto nas águas, tá? Eles têm um corpo eles têm um corpo em formato cilíndrico e segmentado. O que que é? São vários anéisinhos, tá? Quase parecido com uma minhoca. Eles têm o sistema digestivo completo já, eles já não são mais acelomados, eles são celomados, eles possuem celoma, eles possuem já um sistema digestivo completo. Eles já apresentam, mas eles ainda não apresentam um sistema circulatório. Não tem sangue ainda neles, não é presente, tá? Nos plateumintos e nem nos nemateumintos, tá? Os nemateumintos também costumam parasitar outros animais, certo? O que são esses nemateumintos? Eles adoram viver nas águas, tá? Eles podem viver na terra, em ambientes aquáticos, ambientes úmidos. Os nemateumintos nada mais são do que as lombrigas, tá? Quando a gente vê aquelas crianças, fotos de crianças com barriga d'água, que são aquelas barrigas bem endêmicas, assim, né? Bem inchadas. Nós, adultos, também podemos apresentar lombrigas. Quando nós temos animais de estimação, a gente tem que desvermificar, porque esses animais normalmente apresentam lombricoides, tá? Ascaris, né? Que são aquelas. Nós temos a lombriga, que são as solitárias, né? Que a gente chama. E nós temos os ascaris, que são aquelas que parecem arrozinho. Eu sei que é um pouco nojento, né? Falar isso, mas é necessário para a aula. Os ascaris são mais pequenininhos, assim, tá? Eles então, fazem parte da classe dos nemateumintos. Os plateumintos são as tênias e os nemateumintos são as lombrigas, os lombricoides, tá? Alguma dúvida até aqui? Gente, uma coisa interessante de falar das lombrigas, elas devem sim ser tratadas, tá? Nós temos que tratar, nós mesmos adultos, e principalmente os animais de estimação também, a gente tem a possibilidade de haver um tratamento hoje de alguns parasitas, tá? Então, desvermificar a cada tempo ou outro, ou fazer um exame para ver se não tem presença de nenhum desses, até porque a gente tem muito contato com quem come muito na rua também, ou sem querer. Hoje, claro que por conta da pandemia, a gente acaba cuidando mais de pôr a mão na boca, de algumas coisas que coloca na boca. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque assim, ó, esses animais também, futuramente, eles podem causar alguns problemas, né? Claro que a gente vai estar sempre um adulto, é muito mais fácil de perceber a presença de uma coisa, um corpo estranho do que as crianças, né? Só que, por exemplo, esse animal, quando ele vai crescendo no nosso intestino, a gente fala em solitária, mas ela não é solitária, tá? Ela vai crescendo, vai aumentando a família dentro da gente. Vai aumentando, aumentando o nosso intestino, até que o intestino não tem mais possibilidade de acolher esses animais. Então, o que ele faz? Eles furam a nossa parede no intestino, furam a parede de outros órgãos em busca de alimento. E essa busca desesperada de alimento pode causar uma hemorragia interna, tá? Porque eles podem ir até o nosso esôfago direto à fonte. Então, essas perfurações podem causar uma hemorragia ou então um vazamento para a nossa cavidade intestinal,
um vazamento de fezes, que pode causar uma infecção generalizada, né? Então é muito sério. A gente tem que, de vez em quando, e quando falam que tem que desvermificar, principalmente as crianças, tem mesmo, tem que dar um remedinho para eles, tá? E aí muita gente também, porque pode ser bizarro o que eu vou falar agora, mas tem gente que compra a tênia saginata, ela normalmente ela se alimenta de todos os nutrientes que tem dentro do nosso corpo, tá? Tem gente que compra pela internet para emagrecer, só que depois causam infecções graves, podem causar problemas graves, tá? Mas tem gente que emagrece, come, 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 nunca engorda, é porque normalmente as pessoas podem ter um parasita dentro de si que está se alimentando de todo e qualquer nutriente, aí depois começa a apresentar anemias fortes e tudo mais. Então não é brincadeira não esses animais, tá? A gente tem que realmente acabar com eles de dentro da gente, por mais que pareça ter uma vantagem, tá? Alguma perguntinha? Comentário? Alguma coisa? Tranquilo? Vou seguindo então, tá? O próximo, então, da nossa linha ali, dos nossas famílias, dos nossos filos, são os moluscos, tá? Os moluscas, tá? Eles têm. Os moluscos a gente vai lembrar do Lula Molusco lá do Bob Esponja. Eu adoro dar aula trazendo Bob Esponja, né? As lulas, os polvos, as lesmas marinhas, as lesmas do quintal, os caramujos, todos eles são moluscos. Como é que a gente vai lembrar o que é um molusco? A gente pensa que o molusco é um animal de corpo mole. O nome já diz moluscos, né? Corpo mole, tá? É um animal de corpo mole, normalmente habita ambientes aquáticos, pode ser encontrado em locais terrestres, mas normalmente em locais úmidos. Ele está presente tanto na água doce quanto na água salgada, tá? Os moluscos que vivem na terra, eles respiram através da pele. Eles têm respiração cutânea, tá? Os aquáticos, eles apresentam os brônquios, tá? Eles têm respiração branquial. O molusco terrestre tem respiração cutânea, pela pele, e o molusco aquático tem respiração branquial, tá? A mesma respiração que os peixes e tubarões, tá? Usam para respirar. E quando eu falei lá, quando eu vou falar dos cordados para vocês, quando os animais são embriões, eles também respiram por brânquias, tá? Então é só lembrar assim, ó, ostras, lulas, caramujos, lesmas, polvos, aqueles frutos do mar que a gente encontra dentro de conchas, como que mexilhão, esses aí que a gente come também, são todos moluscos, tá? Certo? Os anelídeos, tá? Até eu não. Aqui, os anelídeos. Tô olhando o resuminho para vocês para ver se eu coloquei tudo aqui. Os anelídeos são as minhocas, tá? São animais que têm um corpo segmentado de anéis. O nome já diz anelídeos, um corpo segmentado de anéis, tá? Esses anéis são características sempre desses animais. Olhou aquilo ali e vai ver, é um anelídeo, né? Eles são compridos, têm um corpo gelatinoso, normalmente eles são pegajosos, eles têm uma produção de mucosa muito grande, tá? Então a gente vai pensar assim, minhocas, sanguessugas, vermes, tá? Esses vermes cilíndricos, vermes que a gente encontra na terra, vermes que são dendritores, que a gente chama, que ajudam na putrefação, na decomposição de matéria orgânica, tá? Sabe aquele vermezinho da mosca? Aqueles vermezinhos que a gente encontra, aqueles vermezinhos da mosca mesmo, tu pode ver que a gente pode observar que no corpinho dele também são anelídeos, mas aqueles lá eles são seres, são ninfas, tá? Eles são antes de virar inseto, apesar de ser parecido, tá? Mas existem alguns vermes que eles não viram insetos, que eles estão lá na terra para isso, eles são vermes mesmo,
Aí eles são anelídeos, tá? A próxima linha que a gente tem são os artrópodes, tá? Os artrópodes, são basicamente os insetos, certo? Esses insetos, a gente pode, entra tudo, borboleta, mosquitos, ca- ah, ah, fugiu o nome agora. A gente começa a pensar muita coisa, né? Se entra as borboletas, mosquitos, escorpiões, tá? Abelhas, cascudinhos, né? Era isso que eu queria dizer, cascudinhos. Todos esses insetos em geral são os artrópodes, tá? Tatu bolinha. Aí todos os artrópodes, o que que a gente vai lembrar? Que eles têm corpo articulado, por isso artrópodes. Tem corpos e pernas articuladas, tá? Que já é diferente de todos os outros que eu falei antes disso, anteriormente disso. Ele já começa a ter pernas, já começa a ter um corpo articulado, apesar de ainda não ter uma coluna vertebral, apesar de ainda não ter uma estrutura óssea, tá? Artro vem de articulados e podes é de pés articulados, tá? E normalmente as carapaças que eles têm são articuladas. Se a gente vê, eles têm as dobrinhas, articulações bem direitinhos, conforme cada pedaço do seu corpo são formados de carapaças, tá? Depois dos artrópodes, nós começamos a ter outro animalzinho que começa a ter uma movimentaçãozinha articulada também, que são os equinodermas. Equinodermas nada mais são que as estrelas do mar, tá? Eles são animais que já apresentam um esqueleto interno. Vejam bem, eles têm um esqueleto interno, mas eles não são vertebrados porque não possuem coluna vertebral, tá? Eles têm esse esqueleto interno, eles vivem na água, eles já apresentam uma musculatura mais avançada, uma musculatura mais complexa. Essa musculatura faz com que esses animais se locomovam, tá? E. Desculpa. E uma característica deles bem legal que eu já falei ali são as capacidades de brotamento, de regeneração de membros do corpo. Quando quebra isso aí, eles já nascem, algum tempo após já consegue nascer outra parte do corpo. O que são os equinodermas? São as bolachas do mar, as estrelas do mar, os ouriços marinhos, tá? Os lírios do mar, pepino do mar, tá? São animais que vivem principalmente em águas marítimas, certo? Por último, não menos importante, nós temos os cordados, tá? Os cordados nada mais são do que os animais vertebrados, tá? E eles têm cerca de mais de 50 mil espécies no reino animal. É o que maior tem, né? O que mais tem espécies vivas no mundo. Então, o que a gente pensa? Os cordados, eles são notocordados, tá? Eles têm uma notocorda. Essa notocorda, ela vai, a gente já tinha conversado na aula passada, essa notocorda, ela vai dar origem à medula óssea, à coluna vertebral e ao nosso crânio, tá? Que eu vou mostrar ali para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo compartilhar aqui. Estão vendo aqui que tem um ser humano? Estão conseguindo ver? Não. Não, acho que compartilhei a outra. Peraí. Ah, esse aqui, então.
Agora sim. Vai aparecer aí, só um pouquinho. Bom que eu consigo ver aqui. Então, aqui, pessoal, ó. A notocorda, ela é presente lá quando são embriões. E a notocorda vai dar origem a tudo isso aqui, ó. No caso dos animais, vai dar origem à cauda. Vai definir o tamanho da cauda. Vai dar origem à nossa medula óssea, que ela é presente entre as nossas vértebras. Aqui tá as nossas vértebras, tá? Tem essa partezinha aqui, ó, que ela tá presente. Aqui dentro está presente a nossa medula óssea, tá? E a notocorda vai definir o tamanho da nossa vértebra, até onde ela vai e o tamanho do nosso crânio. Que eu tinha falado para vocês na aula passada, né? Então, assim, ó, essa notocorda, então, ela vai ser responsável, então, por tudo isso. Lembrando que o filo se chama cordata, se vocês verem assim, acordados ou cordatas, é a mesma coisa, tá? E eles são divididos em cinco classes. Bem importante lembrar isso aí, tá? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Todos eles têm a mesma desenvolvimento embrionário, tá? Vou botar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Todos eles vão apresentar o mesmo desenvolvimento embrionário. Durante o desenvolvimento embrionário vai ter um tubo neural, a notocorda, o tubo digestório, tá? O celoma e as fendas branquiais, certo? Essas fendas branquiais vão permitir que até uma certa fase do desenvolvimento embrionário, tá? Esse embrião consiga respirar durante a. Vou abrir duas imagens aqui para mostrar para vocês. Consiga respirar durante o desenvolvimento, tá? E essa. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Meu computador também dá uma pensada, gente. De vez em quando ele dá umas travadas. Calma aí. Ó, estão conseguindo enxergar? Eu sim. Agora conseguem? Então, assim, ó, gente. Nós vamos ver aqui, ó. Temos uma cobra, uma galinha, gambá, um gato, um morcego e um ser humano. Todos eles são parecidos na primeira fase embrionária, tá? Parecem literalmente peixes. Espera aí que eu vou ter que aceitar um colega aqui. Alguém tá pedindo para entrar. Parecem peixinhos aqui nessa primeira fase, tá? Depois, essa notocorda vai dando origem às suas partes. Olha aqui, ó. A cobra já vai desenvolvendo aqui a sua cauda, né? Os animais vão desenvolvendo. O ser humano já está um pouquinho menos desenvolvido, porque nós somos os animais que mais demoramos, né? Para desenvolver os membros. Mas olha aqui, ó. Todos já têm os brotos dos membros, ó. Os brotinhos de membro. Olha aqui, ó, a mãozinha do gambá, ó, bem parecido do ser humano, tá? Todos nós temos o mesmo desenvolvimento. Então, todos os cordados têm o mesmo início de desenvolvimento embrionário. Todos nós somos celomados, todos apresentamos celomas. E
todos os cordados são de reprodução sexuada, possui já um sistema nervoso central, tá? Lembrando que são os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa outra aqui para vocês. Deixa eu ver, abrir um pouquinho. Estão conseguindo ver essa outra imagem aqui do embrião rosinha? Aqui vocês vão ver direitinho, ó. Nós temos aqui uma cabeça, a narina, os olhos e aqui ó, a fenda braquial, ó. Isso aqui pode, eu não tenho nem como dizer de que animal é. Isso aqui pode ser de qualquer cordado, tá? Tá vendo aqui, ó? Essas bolinhas já são as vértebras se formando. Aqui tem a vértebra caudal que todos temos. Todos os cordados têm, nós temos também durante o desenvolvimento essa vértebra, só que no nosso caso ela vai absorver e vai virar o cóccix, tá? Mas isso aqui é nossa coluna vertebral já é informação. Aqui são os membros, tá? São brotos dos membros e aqui é o cordão umbilical. Aqui eu tenho também outro. Essa aqui tá parecida com aquele desenho que eu mostrei para vocês. Ó, aqui nós temos a notocorda, o cérebro já em desenvolvimento, tá? Esse cérebro tem um tubo nervoso dorsal que fica próximo à notocorda. Aqui as fendas braquiais e a cauda. Isso aqui é um embrião de um cordado, que a gente não tem como dizer de qual cordado é. Todos nós parecemos peixes durante a primeira fase embrionária, tá? Deu para entender um pouquinho? Então, eu quero que vocês lembrem que os cordados, gente, eles são deuterostômios, tá? Eles têm fendas braquiais. Já origina, nós já temos sistema, todos os cordados têm um sistema digestório completo, celomado, com a presença de ânus. Por que eu falo ânus, né? Lembra que eu fui para já na aula passada. Os répteis e os anfíbios, eles têm uma cloaca, nós temos o ânus e o ureter separado, nós urinamos e fazemos cocô de locais separados. E os répteis e os anfíbios têm tudo no mesmo local, que é a urina, fezes e os filhotes, né? Eles têm tudo no mesmo local, que é a cloaca, né? No caso dos mamíferos, os répteis, anfíbios e aves, tá? No caso dos mamíferos, o canal sexual, o membro sexual, no caso das fêmeas, o canal sexual, a uretra e o ânus são três partes diferentes do nosso sistema reprodutivo ali embaixo, sistema digestório, tá? Até mesmo os homens, tá, gente? É um canal para cada coisa, tá? Por mais que a gente não consiga visualizar, a gente não consiga visualizar assim, olhando rapidamente, tá? Mas são canais separados também. Tanto da urina quanto do aparelho reprodutivo, tá? Outra questão, tá? Lembrando, são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Os peixes, eles são animais que possuem uma pele coberta de escamas, a respiração é de maneira aeróbia, apesar de ser aquática. Eles respiram através dos brônquios, tá? Tem respiração braquial, tá? É uma respiração nas brânquias deles, vai entrar a água vai ser filtrada, eles vão expelir a água e ali eles vão filtrar o oxigênio presente naquela água, tá? Os anfíbios, eles já são um pouquinho diferentes. A pele do anfíbio normalmente é um pouco úmida, não tem pelo, não tem escamas, e eles têm uma respiração bronquial, tá? E é na fase, uma respiração branquial na fase larval. Quando esses animais crescem, eles passam a ter uma respiração pulmonar, só que eles não respiram só pelas narinas, eles têm uma respiração cutânea, através de trocas gasosas pela pele.
Por isso que é muito fácil dos anfíbios se contaminarem, né? E eles são animais de suma importância para o nosso ecossistema, tá? Pro nosso equilíbrio ambiental, tá? Depois dos anfíbios, passando um pouquinho mais evolutivamente, nós temos os répteis. Filho, são os répteis, tá? Esses animais, os répteis, eles já têm uma escama. As escamas são diferentes dos peixes, tá? Mas são escamas também. Eles são pecilotérmicos, é uma característica bem interessante deles. Esses animais pecilotérmicos, eles não conseguem trazer da sua alimentação a energia e o calor suficiente para se locomover e para o seu autofuncionamento. Então, eles precisam pegar calor do ambiente para se locomover. Por isso que às vezes as pessoas passam assim, tá aí jacarezando, né? Tá aí jiboiando, depois que come fica no sol, assim. Porque normalmente esses animais, eles comem e ficam parados em locais quentes para evitar o gasto de energia e conseguir absorver energia do ambiente externo o mais tempo possível, tá? Então, os répteis, eles são as tartarugas, as serpentes, cobras, jacarés, iguanas, lagartixas, tá? Em geral, são esses. Um pouquinho além. Os dinossauros também, né? Pensando um pouquinho mais na evolução, depois dos répteis, nós temos as aves, tá? As aves é basicamente a gente consegue descobrir por presença das penas, né? E elas também têm patas e asas, tá? Mas nem todas as aves conseguem voar apesar de ter asas, tá? Mas a característica básica da ave é possuir penas. As aves são os primeiros animais homeotérmicos que aparecem, né? Esses animais homeotérmicos são animais que têm a estrutura térmica interna, através da alimentação, através da ingestão de alimentos, essa caloria necessária para a sua manutenção sistêmica, tá? E também para sua sobrevivência, para sua locomoção, é dado de toda a nutrição e a reserva de calorias necessárias, tá? As aves, lembrando que as aves, elas não têm uma reserva energética, tá, gente? Quem começa a ter reserva energética, apresentar reserva energética, são os mamíferos, tá? O que são os mamíferos? Como é que a gente sabe o que é um mamífero? O mamífero nada mais é do que um animal que possui pelos e mama, né? Tem leite nas suas mamas e alimenta os seus filhotes através disso. Como que a gente sabe que nós somos mamíferos? Porque nós temos pelos, né? Os nossos cabelos, pelo na pele, e nós mamamos. Nós possuímos glândulas mamárias e a gente mama das nossas mães e alimentamos os nossos filhotes através do leite. Então, mais um motivo da gente não esquecer que nós somos animais e que a gente depende muito mais do ecossistema do que a gente está desenvolvendo artificialmente por aí, tá? Os seres humanos, então, eles se encaixam nessa categoria dos mamíferos, tá? Os mamíferos, eles já têm um pouquinho mais, pensando no grau evolutivo também, eles respiram também por pulmão, eles conseguem regular a temperatura através do nosso corpo, só que a gente tem uma reserva energética, tanto quanto os outros mamíferos. Tanto que a gente vê cachorro gordinho, gado gordinho, né? Animais que não conseguem queimar essas calorias. Até um leão na savana é mais magro, um leão de cativeiro é mais gordo. Por quê? Isso foi uma evolução super importante no nosso desenvolvimento, na nossa sobrevivência, porque a gente tem uma reserva energética, quando falta alimento, a gente começa a queimar essa reserva. Só que nós temos dois tipos de reserva. Nós temos uma reserva energética muscular, nós temos uma reserva energética lipídica. Essa reserva muscular é quando a gente faz aquelas dietas cetônicas, a gente vai primeiro gastar essa reserva muscular para depois gastar a reserva lipídica, tá? Por isso que supostamente a gente emagrece mais rápido, mas também a gente começa a ter uma musculatura enfraquecida. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pouco cuidado, ter sempre acompanhamento nas dietas, tá? Pra gente queimar a gordura certa, né? E não perder gorduras importantes, tá?
E quem são os exemplos de mamíferos? São os bois, os cachorros, girafas, macacos, tamanduás, né? Seres humanos, morcegos, golfinhos, baleias. Sim, nós temos mamíferos aquáticos, temos mamíferos terrestres e temos mamíferos aéreos, tá? Que voam, certo? Alguma dúvida até aqui? Resuminho da prova, rapidinho. Querem? 5 minutinhos eu faço o resuminho da Sim. prova. Sim. Então tá, gente. O que eu quero que vocês lembrem, então, para a prova? Quero que vocês lembrem das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, né, e angiospermas. Mas se eu perguntar para vocês, se um vegetal tem vaso condutor na seiva, a presença de vaso condutor na seiva, elas são pteridófitas, tá? Se eu perguntar para vocês se uma se uma planta ela não precisa de água para fecundação, tá? E se ela não precisa de água para fecundação, ela tem esporas ou grão de pólen? Lembra que ela tem grão de pólen. Quando ela não precisa mais de água, ela tem grão de pólen, tá? Lembra também que, assim como os animais, as plantas também têm ovários femininos para reprodução, tá? E as plantas que apresentam ovários são as angiospermas que dão origem ao fruto. As angiospermas têm ovário que dão origem ao fruto, tá? Quero que vocês lembrem também que o milho é uma monocotiledônia. E a soja ela é uma dicotiledônia. E se eu perguntar para vocês o que é uma briófita, é um musgo. Uma pteridófita é uma samambaia, são as pteridófitas. E as gimnospermas são os pinheiros. Quero que vocês lembrem também que o principal órgão captador de luz que faz parte da fotossíntese é o cloroplasto. O cloroplasto faz a fotossíntese, esse processo se chama fotossíntese, e existe um pigmento, lembra de cor? Um pigmento chamado clorofila dentro dessas células das plantas que fazem a captação da energia luminosa, tá? Entrando agora no reino animal, eu quero que vocês lembrem que um animal que é do filo quinidária é um quinidoblasto, tá? A água-viva é um quinidoblasto. O que é o quinidoblasto? É a célula que tem aquele líquido urticante lá presente na água-viva, tá? Quero que vocês não esqueçam também que a cisticercose e a teníase vêm de verduras mal lavadas ou de carne bovina ou suína mal passada. A teníase, lembra? E a cisticercose, que é aquela cistólise que eu falei para vocês. A elefantíase, ela é dada por uma doença chamada Wuchereria brancoft. A elefantíase. O cestoda tem duas classes. A classe cestoda, desculpa, tem dois filos. A Tênia solium, que é do porco, e a Tênia saginata, que é do boi. A Tênia solium do porco e a Tênia saginata vem do boi. Quero que vocês lembrem que tem um anelídeo que se chama sanguessuga, que é do filo Anélida,
que era utilizado para sangrias antigamente. Lembra que eu falei na aula passada que acreditavam que colocar fazia o sangue filtrar, deitar em banheiros cheios de sanguessugas? Outra coisa, pessoal, o carrapato ele não é um inseto, tá? Ele é um aracnídeo. O carrapato ele não é um inseto, tá? É um aracnídeo. E a pulga, mosquito, percevejo, o barbeiro da doença de Chagas, esses sim, são todos insetos, tá? Quero que vocês lembrem que todo animal vertebrado tem respiração pulmonar e cutânea, tá? E os anfíbios, ele tem reprodução externa, tá? Só a partir das aves e dos mamíferos, das répteis, aves e mamíferos, que os seres vivos, que os animais começaram a ter reprodução interna. Os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre e capaz de ter um ovo capaz de se desenvolver fora da água foram os répteis, tá? O primeiro animal que começou a desenvolver fora da água foram os répteis. Certo? Gente, olha só, eu vou pedir para vocês o favorzinho de colocarem para mim lá na prova, responderem na grade de perguntas. Eu vou verificar direitinho se a que o Roberto mandou para vocês tem a grade, tá? Porque vocês são 64 alunos e eu preciso pela grade para facilitar a correção. Então, prestem bem atenção na hora de preencher, que eu vou corrigir só pela grade, tá? Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Todos conseguiram pegar o resumo? Tudo certo? O bom é que a prova é com consulta. Pense e vê o lado positivo, né? Certo? Todos colocaram o nome na chamada? Sim. O meu tá Vou pronto. liberar Sim. certo? Então, assim, gente, vou liberar vocês para vocês terem esse tempo para quem já quiser ir fazendo a prova agora. Lembrando que vocês têm 24 horas para entregar lá no e-mail da Mix, tá? Vou lá. Adicionou o meu aí, prof, na lista? Tu botou ali, Angelita, o nome para mim? Não. Tá, então eu quero que vocês tenham quem tá no celular, eu acredito que seja no lado de cima. Quem tá no computador é aqui embaixo, tem um quadradinho, tipo uma de mensagem, sabe quando tem no celular ao lado da mensagem? Uhum. É tipo um balãozinho, tá? Eu vou tentar Ah, tá, compartilhar. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, tu vai abrir e vai dizer assim, mensagens na chamada. Não. Peraí. Não, não é aqui. Ui. Deixa eu botar aqui, deixa eu apresentar, deixa eu partilhar Tá. com vocês. Ó, é que eu acho que vai aparecer um monte, né? Vê se dá para ver aqui a minha tela. Vai aparecer um monte, ó. Aqui embaixo, ó, gente. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tô passando o mouse ali, ó. Tá bem em cima aqui, ó. Ó, se eu apertar aqui, ó, fecha, ó. Aí se eu for ali, ó, de novo, ó, Angelita. Não tô Se eu enxergando. for aqui, Peraí. Deu, agora sim. ó, tá vendo onde eu tô passando meu mouse? Ó, se eu clicar, vai abrir aqui, ó. Ó. Aí tu só me diz ali, bota ali, Angelita. Tá. Botei ali já, tá? Tá bom. Obrigada. Botei o óculos.
desculpa. Certo? Certo, obrigada. Teve mais alguém que não conseguiu colocar o nome aqui? Não? Então tá, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até depois a gente vai se falando, tá? Que eu tô acostumada com os pequenos, que é todo dia. A gente vai se falando. Boa prova. Qualquer dúvida, me gritem, certo? Um beijinho. Tchau, prof. Tchau.